Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui da série Rosário, Filosofia, ou História Concisa da Filosofia de Sócrates a Derrida, do Derek Johnston. Uma série muito boa, essa série Rosário de Filosofia, é bastante sucinta, bastante didática, o conteúdo bem fácil de abstrair. Então vamos à introdução. Se você escolher um livro de filosofia é porque está interessado em saber do que ele se ocupa. A palavra filosofia costuma ser usada de diversas formas. Pensar no abstrato pode ser uma das formas de contemplá-la. Um conjunto de ideias básicas que direcionam minha vida cotidiana pode ser outra possibilidade. O que quero extrair da vida é uma terceira forma de se usar a palavra. Todas essas definições foram retiradas do campo de experiência cotidiana. A filosofia, com F maiúsculo, é uma disciplina que se ocupa do pensamento, mas mesmo filósofos profissionais não compartilham de uma definição comum de filosofia. Então o que é a filosofia? Este livro não adota nenhuma definição específica de filosofia. O que o leitor irá encontrar são exemplos de como o assunto foi abordado por importantes filósofos. A maior parte dos ramos da filosofia é mencionada em alguma etapa. A epistemologia é o ramo da filosofia que pergunta como sabemos, como conhecemos as coisas. Quando temos razão em dizer que sabemos de algo. O que significam as palavras saber e conhecer? Observe a forma como essas palavras são utilizadas em diferentes frases. Eu sei que 2 mais 2 são 4. Eu sei que a Terra gira em torno do Sol. Eu conheço John. Eu conheço bem Londres. Eu sei como usar um caixa eletrônico. Eu sei que existem 15 pessoas na sala. Algumas vezes saber ou conhecer refere-se a relações de familiaridade a uma habilidade, a aplicação de uma regra a algo que cheguei pessoalmente. Outras vezes referem-se a uma realidade fixa e imóvel ou a um estado de coisas temporal ou temporário, volátil. Todos esses significados são sutilmente diferentes. A lógica ocupa-se das regras necessárias para que possamos pensar com cuidado e confiança e trata de como e quando devemos aplicá-las. A metafísica refere-se ao estudo do ser enquanto ser, ocupa-se dos primeiros princípios e das primeiras causas. Tenta aplicar a razão às coisas que estão além de nós, estudando-as em si. É uma palavra difícil de ser explicada. É melhor ver os exemplos espalhados pelo texto de como e quando é usada. A ética ocupa-se do certo e do errado. Quais ações são corretas? Quais são incorretas? Como sei? Quais são os objetivos corretos na vida e quais são as formas corretas de persegui-los? Se meus objetivos e intenções são corretos, faz alguma diferença o que eu faço para atingi-los? Quais são meus deveres e minhas obrigações? A filosofia política é um ramo da ética e ocupa-se do modo como vivemos em comunidade, em sociedade, estuda formas de governo e examina quem está legitimado a elaborar as leis e de onde vem essa legitimação. Quais são os deveres e obrigações do cidadão e do Estado? Quais são os direitos do cidadão? Qual a conexão entre direitos e responsabilidades? Quem é legitimado a exercer o poder sobre outras pessoas e em que circunstâncias? A estética dedica-se à arte e à beleza e às reações dos seres humanos a elas. Essas são algumas das diversas divisões da filosofia, mas muitas outras poderiam ser acrescentadas. A filosofia da ciência é um exemplo. Muitas disciplinas técnicas e teóricas foram outrora consideradas parte da filosofia, mas, com o passar do tempo, tornaram-se completamente independentes. Pode-se mencionar a psicologia, a matemática e a linguística. A essa altura, o leitor já deve ter notado que falamos muito sobre o tipo de questões que os filósofos levantam. Há muito menos em relação às respostas que dão. Naturalmente, nem todos os filósofos concordam quanto às muitas respostas que têm sido propostas. Além disso, eles nem sempre concordaram sobre quais questões deveriam ser prioridade. Isso é uma parte da eterna fascinação da filosofia. Parece não haver nenhuma perspectiva de quando chegaremos ao ponto de dizer, é isto. A questão foi resolvida de uma vez por todas. Sendo assim, vale a pena preocupar-se? Neste ponto, os filósofos concordam sim, vale a pena. Mas por que vale a pena preocupar-se com a filosofia? Mais uma vez, diferentes pensadores dão diferentes respostas, cabendo ao leitor formular uma à medida que lê. Darei apenas 2 razões para isso. Em cada esfera da vida, os propósitos estabelecidos antes de nós deveriam ser sempre examinados criticamente. Além disso, deveríamos estar preparados para pensar de maneira diferente. Em relação à metodologia filosófica, diremos que os filósofos não trabalham a esmo, de modo descontrolado. Eles nunca dizem simplesmente não tenho vontade de concordar com você, portanto não concordarei, e não há nada que você possa fazer quanto a isso, e ponto final. A filosofia consiste em disciplina, clareza e racionalidade. Ela consiste em considerar, pensar profundamente sobre um problema e criticar, julgar cuidadosamente. Crítica não é uma palavra negativa, consiste em examinar e chegar a uma conclusão razoável.
Razão é a palavra prática. Não estamos falando de mudanças de humor. Então, esse é um pouquinho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.